Olá pessoal, hoje dia 17 de julho de 2020. Vou falar aqui hoje sobre o grande divisor de águas da Ucrânia que deu um basta ao comunismo. Eu considero que o movimento que foi realizado pelo povo ucraniano na Praça Maidan, que chamou-se Euromaidan, que iniciou-se em novembro de 2013, foi o grande divisor de águas. O povo disse: não queremos influência russa, não queremos o comunismo russo, não queremos ser satélites da Rússia. Esse foi o grito da independência do comunismo do povo ucraniano, onde 85% da nação ucraniana, em todas as partes da Ucrânia, manifestou-se e disse que não queria mais ser satélite da Rússia, não queria pertencer à comunidade de estados independentes, a chamada CEI, que foi criada após a dissolução do Império Soviético para fomentar a economia dos países da antiga União Soviética. Eles não queriam mais isso. O povo queria integrar-se à Europa, né? E o presidente eleito em 2010, em outubro de 2010, o senhor Viktor Yanukovych, ele elegeu-se até com essa bandeira, prometendo para o eleitorado que iria fazer todos os esforços para que a Ucrânia fosse em direção à Europa, né? E que ele iria fazer todos os procedimentos, toda a regulamentação, todas as leis para que isso acontecesse. E estava previsto para novembro de 2013, para o dia 29 especificamente, uma reunião onde seria assinado esse acordo da Ucrânia. Agora, bem antes disso, a Europa disse para a Ucrânia, para o presidente Viktor Yanukovych: você tem que realizar algumas questões na Ucrânia que possam permitir a tua entrada na Europa, tipo padrões anticorrupção, né? Vamos ter que acertar padrões monetários, padrões de preço. Os preços não podem ser subsidiados. Por exemplo, o preço do gás, o preço da eletricidade não pode ser subsidiado, tem que ser preço de mercado, né? Etc. E aí ele, quando chegou em novembro, ele fez uma carta ao parlamento. O parlamento já tinha aprovado uma série de leis para se ajustar à entrada da Europa. Ele fez uma carta dizendo que não era possível a entrada na Europa agora, porque ele teria que se ajustar ao comércio dessa comunidade de estados independentes, da CEI, que é liderado pela Rússia, ainda hoje existe, né? E que ele iria entrar na Europa apenas quando o comércio da Europa se igualasse com a Ucrânia, o mesmo volume do que era com os países da CEI. Bom, isso fez eclodir uma revolta popular nessa Praça Maidan, que é a praça central. Nessa praça ocorrem shows, né? Ocorrem uma série de outras coisas, eventos políticos, né? É uma praça muito interessante, muito grande e muito bonita. Até aconselho quem visitar a Ucrânia, é obrigatória a passagem nessa praça. Eu logo vou mostrar foto para vocês. É muito interessante. Eu vou mostrar foto também do movimento, do movimento que aconteceu a partir do dia 21 de novembro. Começou o movimento com 50 mil pessoas, aí aumentou para 200 mil pessoas e começou a pressionar o presidente, porque para entrar para a Europa. Ele não estava cumprindo, inclusive, o que ele prometeu na campanha quando foi eleito, né? E aí chegou em janeiro, aí eclodiu uma revolta muito maior. Aí o povo começou, de além da bandeira de entrar na Europa, começou com a bandeira também de anticorrupção. O povo notou que existia muita corrupção e que ele era enganado, né? Então, antes de avançar nesse ponto aqui, eu quero mostrar para vocês o que era a Maidan antes, e esse movimento passou a chamar-se Euromaidan, inicialmente, porque quer dizer, inicialmente, em todo o período, foram 3 meses, 93 dias desse movimento, e nesses 93 dias, ele chamava-se Euromaidan, porque é o movimento do povo ucraniano querendo entrar na Europa, e foi o maior movimento que a Europa já recebeu. Isso foi muito impactante até para a Europa, porque um movimento popular de maior número de mobilização popular do povo pedindo para ir para a Europa. Vou mostrar agora para vocês, então, uma fotografia e já na sequência outras fotografias
da Maidan, que se chama, na realidade, Maidan Nezalezhny. O que é Maidan? Maidan é praça. Nezalezhny é independência. Então, é a Praça da Independência, que fica no centro de Kiev. Vamos ver, então, a foto agora. Essa é a foto da Maidan Nezalezhny, né, da Praça da Independência, antes e depois também que ela foi reconstruída, porque durante esse movimento, ao final, ela estava totalmente destruída. Como vocês vão ver algumas fotos, ela estava totalmente irreconhecível. Mas essa é ela originalmente, antes da manifestação e depois da manifestação também, como é agora. É um lugar muito bonito, né? Então essa é a Praça da Independência da Ucrânia, aqui que fez o movimento de basta ao comunismo soviético, ao comunismo russo, né? Eu quero mostrar também para vocês como que foi o movimento. Então, vocês podem ver que o movimento começou tímido, aqui tem muito mais gente, e em janeiro ele já alcançava entre 800 mil a 1 milhão de pessoas, né? E tanto que o governo ficou preocupado, mais no final de janeiro, especificamente, o primeiro-ministro, que chamava-se Mykola Azarov, renunciou. Tamanha pressão, ele não conseguia atender os anseios da população. Foi no dia 28 de janeiro que ele renunciou. E aí, a população não saía mais da rua, porque o movimento em novembro começou mais um movimento de fim de semana, de sábados e domingos. E em janeiro, o povo passou aí todo dia para a rua e exigia a entrada na Europa e o fim da corrupção na Ucrânia. Eram as principais bandeiras. Bom, como o povo não cedia, né? E o governo também não queria ceder, o negócio dele era ir para a Rússia. O presidente Viktor Yanukovych já tinha acertado isso com o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Então aí começou essa queda de braço. Bom, com a renúncia desse primeiro-ministro, enfraqueceu-se, mas já enfraqueceu o governo, que já estava fraco. Ele renunciou porque o governo estava fraco. E o que aconteceu? O presidente Viktor Yanukovych aceitou a oferta do Putin de receber alguns snipers para atirar nesse povo aqui e amedrontar o povo. E também começou a usar snipers de uma divisão policial chamada Berkut, que seria, o Berkut é o nome da divisão, não é essa a tradução, né? Mas seria o equivalente aqui no Brasil ao chamado, o famoso BOP, que tem nos estados aí, ou seja, uma tropa especial treinada com snipers para fazer resgate em sequestro, coisas assim. Então ele pegou esses snipers e começaram a atirar na multidão, né? E no dia 21 de fevereiro, pasmem, no dia 21 de fevereiro, já no auge, né, contou-se inicialmente no dia 21 mortos do povo, da população. Mas o povo não arredou o pé, né? Isso é uma coisa muito interessante. E começou, vamos dizer assim, um tiroteio. Um tiroteio em que sentido? O povo começou a arrancar as pedras e a colocar fogo, já fazia isso alguns dias antes, a colocar fogo nos prédios em volta, né? Nos prédios comerciais, né? E começou a arrancar as pedras e a praça virou isso aqui, minha gente. A praça virou isso aqui. E ao final do dia 21, aí contaram os mortos novamente. Inclusive já tinha mortos dos dois lados, que algumas pessoas que tinham arma em casa trouxeram uma arma de casa, e também pessoas que jogavam pedra nos soldados, matavam os soldados a pedrada, né? Isso aqui ficou o estado da Praça Maidan na Ucrânia. Bom, o pessoal da Maidan, os organizadores, eles percorreram os hospitais, porque não acreditavam nesse número de 67 mortos. Achavam que eram muito mais, porque eles viam os mortos sendo retirados e saindo da multidão. Aí chegou-se que eram centenas de mortos e milhares de feridos. Esta era a realidade na Ucrânia. Mas o interessante é que o povo não arredou o pé. Ou seja, o povo não ficou. Acho que até a proteção bem ali numa parte da praça, vocês podem ver ali, que não foi destruída, o Arcanjo São Miguel, né? Acho que protegeu, apesar de muitos mortos, protegeu o movimento contra o comunismo, né? É o que disse entre os religiosos, e eu creio também, sou devoto do São Miguel. O Arcanjo São Miguel, o Arcanjo São Miguel protegeu a cidade para acabar com esse comunismo, para dar uma dignidade ao povo ucraniano e não ao domínio russo, né?
e eles contaram milhares de feridos e centenas de mortos. De fato, foi uma coisa muito lamentável, o povo sofreu muito, né? Mas conseguiu, vamos dizer assim, empurrar a tropa para diante, conseguiu passar por cima da tropa, e como era uma multidão muito grande, nesse dia, ao anoitecer, o presidente Viktor Yanukovych e os principais oficiais dele, os mais ligados a ele, desapareceram de Kiev, mesmo porque o povo já estava se dirigindo ao palácio. E ele falou depois, quando ele já estava na Rússia, que ele fugiu porque, apesar de chamaram ele de covarde, que ele fugiu porque ele ficou com medo de ser assassinado pelos ultrapatriotas, né? E de fato, não quero dizer que ele merecia ou não, mas as pessoas estavam muito exaltadas, mesmo pelas mortes que ele determinou que fossem feitas no povo ucraniano. Essa quantidade de mortes, de centenas de mortos, muito pouca gente sabe disso. Falam só do movimento Maidan, do Euromaidan, né? Mas foi de fato um movimento violento, mas o povo que deu um basta nisso. E aí a polícia recuou, né? Mas a polícia recuou também por quê? Porque as Forças Armadas que estavam até esse momento observando, disseram para o presidente, não estamos com o senhor. Né? Esse negócio de matar a população a sangue frio não dá. Nós estamos com o povo. Né? Então isso é a aeronáutica, a marinha e o exército. E aí ele já não tinha mais sustentação de força, e a polícia também, só com a polícia ele não conseguiria, mesmo que a polícia bem armada. Então o exército, as Forças Armadas com o povo, ele foi embora e apareceu na Rússia como exilado do amigo dele, Vladimir Putin. Então vocês vejam que esse é um dado muito interessante, e vocês podem ver nessas fotos o que de fato aconteceu e que trouxe uma perda muito grande, mas eu diria um movimento da dignidade do povo. A perda foi grande, né? Mas aquele sangue viking, aquele sangue cosaco, chamou o povo à luta, aquilo que eu já falei da origem dos ucranianos, né, da qual eu sou descendente. Ou seja, trouxe essa descendência toda de trás e não arredaram o pé, porque ali ficaram homens, mulheres, crianças, velhos, estudantes, todo mundo, trabalhadores, ou seja, nós queremos ir para a Europa e queremos acabar com a corrupção na Ucrânia, porque isso é necessário para ir para a Europa. Né? Ou seja, o ir para a Europa quer dizer é juntar-se ao bloco europeu. Né? Então vejam que é muito interessante isso, e eu quero mostrar agora a reconstrução, como é que ficou a praça. Ela foi reconstruída, vocês viram aquele caos que eu mostrei para vocês, né? E eu vou mostrar aqui agora como é que ela ficou reconstruída, né? É muito interessante essa praça aqui, ó. A praça toda reconstruída. É linda, bela, e espero que vocês que visitarem um dia a Ucrânia gostem dessa praça também, assim como vamos gostar de toda Kiev e das demais cidades da Ucrânia. Né? Então, é muito bonito e é importante essa posição, essa atitude do povo ucraniano. Bom, já com a saída do Yanukovych, né, houve essa renúncia imediata, ele desapareceu, ninguém mais viu ele, como eu estava falando, e ele foi aparecer na Rússia. O Congresso, né, o parlamento ucraniano, que se chama Verkhovna Rada, em ucraniano, Verkhovna Rada, ele reuniu-se e elegeu como presidente o líder do governo, né, o speaker, o líder da maioria, que se chama Alexander Turchinov. E elegeram como primeiro-ministro o presidente da Verkhovna Rada, ou seja, o presidente da Câmara de Deputados do Congresso ucraniano, que chamava-se Arseny Yatsenyuk. Mas enquanto eles faziam isso, uma coisa que porque a Ucrânia estava tudo muito preocupada com esse movimento, então já era 2014, nunca se viu entrar tantos soldados russos através das bases russas na Crimeia durante o mês de fevereiro, né? Que eu vou contar num próximo vídeo da questão de como foi esse golpe, essa invasão, que na realidade foi uma resposta da Rússia à renúncia do Yanukovych e a sinalização do povo que quer entrar para a Europa e não quer ficar no bloco russo, né? É uma coisa muito interessante, que vocês vão entender como é que funcionou essa invasão, e foi feito de uma maneira muito secreta, que quando notou-se já estava acontecendo, né? Então,
Vamos fazer isso no próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Paz e bem.